Então vamos lá, você se desencantou com o Bitcoin, aqui nos bastidores você falou que teve aí um hackeamento lá na Logo no coisa do início, né? Bitcoin. Então aí comenta essa história, você também foi ligado à coisa de computação, não foi? Sim, Fez em... eu sou engenheiro de computação e tenho um mestrado interrompido em nanotecnologia na Unicamp. Certo, então você entende aí bem do assunto desse negócio de... E afinal, pergunta de leigo, o Bitcoin é seguro, não é? Eu já sei mais ou menos a sua resposta, Aham. mas só para ilustrar, ele é seguro, não é? A computação quântica vai destruir o Bitcoin. Excelente Como é que pergunta. é a sua visão? Pode ficar à vontade. O Bitcoin, ele não é um ativo imutável, né? Eu até fiz um vídeo recentemente sobre isso. O ouro, Deus criou o ouro há bilhões de anos atrás. E o ouro, ele não muda a sua natureza. Deus criou ele de forma perfeita. Então, ele não muda a sua natureza. Então, ele é imutável, incorruptível e indestrutível. O homem também não pode destruir o ouro. É incorruptível porque ninguém pode alterar o ouro, alterar as propriedades dele. O Bitcoin já não é nenhum desses E o que três. vale por ouro vale para prata também? Para prata também, aham. A prata também não é A prata alterável existe pelo há homem também. 10 bilhões de anos atrás, Também foi criado por Deus, por obviamente. Deus, Também não dá para o homem alterar e e não dá acabou. para destruir, Certo. e não dá para modificar. O Bitcoin ele é um software. Por ele ser um software, ele pode ser modificado. E ele já foi modificado muitas vezes. Até a data que eu vi ontem, tinha 44 mil commits no GitHub do Bitcoin. Esses 44 mil commits significam 44 mil mudanças de código. Então o Bitcoin ele tem vários bugs, vários probleminhas, desde probleminhas até problemões. E esses problemas, muitos deles foram resolvidos e tem uns tantos não resolvidos. A gente vai falar sobre computação quântica. Então ele é mutável. O bloco pode aumentar, o consenso dele pode aumentar, pode mudar no futuro, por favor, como já teve diversas mudanças. Uma delas que eu estava comentando antes da gente começar o podcast é que algumas pessoas falam que o Bitcoin tem um limite de 21 milhões. Mas esse limite, já houve um hackeamento no início, lá em 2010, quando o Satoshi ainda estava trabalhando no Bitcoin, que foram criados 184 bilhões de Bitcoins. Esses 184 bilhões foram criados e ficaram no blockchain. E eles tiveram que reverter o blockchain para voltar esse hackeamento, né? E como é que ele foi criado, esse hackeamento? Quem fez? Como é que foi feito? Foi um bloco ali, foi um erro num bloco no Bitcoin. É uma coisa bem técnica, mas foi um erro no bloco que acabou gerando duas cadeias de 96 bilhões de bitcoins cada. Mas aí foi corrigido rapidamente. Em 5 horas foi corrigido esse problema. Primeiro eles corrigiram a carteira, a interface, para ela ignorar que existia aqueles bitcoins, então para ela não mostrar isso. E depois eles corrigiram. E aí hoje realmente tem o limite de 21 milhões. Mas nada impede que no futuro aconteça um hack dessa forma, e como já aconteceu no passado, né? Em 2018 também houve uma falha que foi corrigida. Essa não chegou a ser explorada, mas ela permitia também inflação de bitcoins, permitia criar bitcoins do nada, sem ser através do mecanismo de mineração, né? Então o Bitcoin, por ele ser um código escrito pelo homem, ele está sujeito a falhas, né? Então tem vários problemas lá. E sobre a computação quântica, o Bitcoin ele é vulnerável à computação quântica, né? Então acho que o Cogos chegou aí. Mas o Bitcoin ele é vulnerável à computação quântica. A computação quântica, eu vou tentar explicar de uma forma lúdica, né, para a gente não entrar muito em tecnicidades, mas ela entenda a computação como uma nova forma de matemática. Assim como a gente tem ali os números imaginários que resolvem certos problemas, a computação quântica vai resolver certos problemas de forma mais eficiente que a computação convencional. Então é um poder muito grande de processamento. O que isso afeta o Bitcoin? Em duas coisas. Primeiro, nas chaves, nas assinaturas. Então o computador quântico ele pode atacar as chaves e roubar bitcoins dessas chaves, da sua chave privada. Inclusive os bitcoins que estão lá no Satoshi, aqueles 1 milhão de bitcoins que estão em carteiras do Satoshi Nakamoto logo no início. O computador quântico pode atacar, descobrir a chave privada e usar e gastar esses bitcoins. Mas não tem defesa contra esse ataque dos computadores? Tem defesa, inclusive o Bitcoin, nessa parte da computação quântica, ele já tem um mecanismo de assinaturas que são a Lamport Signatures, que são assinaturas com criptografia pós-quântica. Só que o problema é que as chaves do Satoshi são no método antigo, são na assinatura antiga. Quem é que vai trocar as chaves do Satoshi? Eu posso pegar e usar essa chave nova e os meus Bitcoins estarem protegidos, mas as outras pessoas não. Mas as pessoas também não vão poder trocar por uma chave nova?
Podem, mas só que tem carteiras, tem cerca de 4 milhões de bitcoins que estão perdidos, que não são movimentados, né? Que provavelmente as pessoas perderam a chave, ou o Satoshi morreu, não sei o que aconteceu. Esses bitcoins podem ser atacados, esses 4 milhões de bitcoins podem ser atacados e hackeados e roubados. E as pessoas que não atualizam suas chaves também, né? Então é perigoso. Mas o grande problema, na minha opinião, é na mineração. O computador quântico ele vai ter o monopólio da mineração, do mecanismo de mineração. Assim como teve as placas de vídeo que mineravam muito mais bitcoins, e depois teve os ASICs. ASICs são o quê? São computadores de propósito específico. Eles são feitos para minerar Bitcoin. Esses ASICs tiraram as placas de vídeo do ar. E o computador quântico vai tirar as ASICs do ar e fazer o monopólio da computação quântica. Muito bom. Seja bem-vindo, Paulo Cogos. Boa tarde. Bem, Avelino, Tudo bem? Marcelo? Tudo bem, graças a Deus. Então tá bom. O Avelino está explicando aí que a computação quântica pode destruir aí o Bitcoin, ou pelo menos afetá-lo seriamente, né? Eu escrevi um texto sobre isso em 2017. Se o pessoal digitar aí no Google quais os impactos da computação quântica, Avelino Morgante, vai ter o artigo mais completo em português sobre isso. Tem ali cerca de 80 referências e o artigo tem mais de 20 páginas só sobre esse tema. Mas tem outros especialistas na comunidade, como o Narcélio também, que tem pontos bem parecidos com o meu. É interessante isso que o Avelino falou, porque não existe nada completamente seguro. O ouro físico pode ser roubado fisicamente e o Bitcoin pode ser destruído digitalmente. Então, por isso que a Bíblia fala, né? Acumular tesouros no céu onde as traças não pegam. É só isso, né? O único ativo inconfiscável são os tesouros no céu. Exato. Não, certo. É que o Bitcoin que tem uma legião de fanáticos, acha que ele é impenetrável, é a melhor coisa do universo, né? Então é bom abrir os olhos das pessoas dizendo que assim, não é uma coisa assim perfeita, é uma coisa que está sujeita a erros, a violações, etc, né? Eu já cheguei a pensar que ele era indestrutível, inviolável, mas eu gostaria que fosse, né? Eu torço para... Eu torcia mais antes do futuro, mas pelos meus estudos não é bem assim. Hoje ele acho que é um dos ativos mais vulneráveis que existe. Eu acho que é uma coisa que a humanidade tem que aprender a não ser idólatra, né? Então tem gente que idolatra político, tem gente que idolatra ativos financeiros. Tem muito bitcoinheiro assim, tem muito gold bug assim. E não, você tem que estar sempre atento e agir com prudência. Não existe nada 100% seguro no mundo. Talvez nem fosse desejável que assim fosse. Senão as pessoas iam depositar as esperanças em algo terreno. Salomão fala em Eclesiastes, né, para a pessoa diversificar, né? Porque não sabe qual crise ocorrerá no mundo, né? Mais ou menos assim que está em Eclesiastes. Exato. Diversifique para que, né? Para que não. Você não sabe qual crise vai acontecer no mundo. Que vai atacar, às vezes é um momento ataca o ouro, às vezes um momento ataca imóvel, você não sabe. Então, imóveis, terras, boi, gado, metal, quanto mais opção melhor. Chumbo, né, Cogos? Chumbo? Chumbo é um ativo interessantíssimo. É onde o governo lastreia a sua capacidade de emissão de moeda, porque é lastreado em imposto é lastreado em chumbo, né? Passa o imposto, senão... Manda bala, é isso que eu tava falando, chumbo. E no final das contas, a propriedade privada é toda lastreada em chumbo também, porque não adianta você ter um papelzinho. Vale mais você ter chumbo. O chumbo é o grande lastro dos contratos. É o garantidor. É o garantidor último dos contratos. A primeira questão aqui, vamos agora para o padrão ouro e prata. Quando é que o ouro e a prata começaram a ser usados como moeda? Quer começar, Cogos? Eu já falei um pouco. É aquela teoria do Menger e do Mises, né, sobre o teorema da regressão, que diz o seguinte: nós não podemos ter uma visão nominalista da moeda. Algumas pessoas acham que o valor monetário surgiu por um decreto do governo. O valor monetário pairava por sobre as águas e o governo falou, façam-se preços. Essa é a teoria chartalista do surgimento da moeda. Então as pessoas falam, olha, o valor do dinheiro hoje é o que ele compra de bens. E o valor dos bens hoje é o que o dinheiro comprava ontem. E aí você cai numa regressão infinita e fala, tudo bem, mas de onde veio esse valor monetário? Ele só pode ter vindo de outro bem. Porque os valores nada mais são do que a comparação de um bem com outro. Então é claro que o dinheiro tem que necessariamente ter surgido como um bem, uma commodity real. Aí algumas pessoas falam, mas Cogos, esse teorema da regressão do Mises não aponta contra o Bitcoin? E eu diria que não, porque o Bitcoin ele tem uma função muito clara, de unidade de conta. Claro que às vezes essa função não é exercida de forma perfeita por causa da alta volatilidade do Bitcoin. Mas as pessoas têm um desejo do Bitcoin pela expectativa de que ele se valorize, que é o componente especulativo,
E o componente especulativo não deixa de ser uma valoração subjetiva que as pessoas dão ao Bitcoin enquanto bem, sendo que ele serve sim como unidade de conta, mesmo que de forma imperfeita. Então, às vezes, a função monetária, ela surge antes de uma certa commodity ser usada como moeda, justamente porque ela tem essa função primeiro. Então, o Bitcoin, ele não viola o teorema da regressão de Mises. Primeiro as pessoas deram valor subjetivo a ele, depois ele passa a ser empregado nas transações. Não precisa nem ser uma relação necessariamente temporal, mas é uma relação de ordem lógica. As pessoas têm essa expectativa e adotam o ativo como dinheiro. Então, o ouro e a prata surgiram como moeda exatamente da mesma forma. Como é que funcionava? Lá na Suméria, lá nas civilizações da Idade do Bronze, nos templos, as pessoas costumavam fazer comércio, escambo. E elas registravam essas transações de escambo nas tábuas de argila. O primeiro uso da escrita foi um uso contábil da escrita. As pessoas registravam ali quem estava devendo para quem e usavam alguma coisa, alguma pedrinha, algum arroz, alguma casca ali para contar esses créditos e débitos. Só que a pessoa poderia muito bem falsificar uma pedrinha, uma casquinha. Então eles começaram a usar os ciclos de prata lá na civilização suméria para fazer essa contabilidade. Então, a unidade de conta foi o primeiro uso desses ciclos de prata, que surgiu antes mesmo do uso monetário da prata, de forma análoga ao Bitcoin. Então, as pessoas começaram a trocar as próprias continhas de prata, os próprios ciclos de prata. E assim ela se tornou amplamente aceita. Então, primeiro as pessoas valorizaram a prata pelo seu próprio valor, como um metal precioso. Depois, elas perceberam que ela tinha uma função de unidade de conta e depois começaram a adotar como moeda porque a aceitação foi ampla. O processo no Egito foi muito parecido também. Quando o Egito passou lá da segunda dinastia para o Médio Império, o que acontecia? Os egípcios usavam o ouro como adorno fúnebre. Isso é uma utilidade não monetária do ouro. As pessoas tinham demanda pelo ouro como ornamento fúnebre e os egípcios tinham uma estima enorme pela vida após a morte. Então você vê o valor do ouro aí. E aí, bom, já que o ouro é tão valorizado como ornamento fúnebre, vamos trocá-lo nas nossas transações diárias. E aí, quando vem o Médio Império Egípcio, já tinha moedas de ouro. Agora, a moeda de ouro mesmo cunhada, bonitinha, ela surge com o grande salto monetário que foi dado na Lídia. O rei Croesus, ele começou a cunhar a moeda com o nome e com a efígie dele. Aquilo era uma questão de honra. Ele honrava essa moeda que tinha 100% do valor de teor metálico em relação ao valor de face. Então essa moeda ficou famosa. Então o Croesus adotou uma moeda amplamente aceita pelos mercadores. Isso que é interessante. Tanto no caso da Lídia quanto da cidade-estado grega, não tinha uma autoridade central, não tinha um banco mundial, um FMI, alguma coisa desse tipo. Pode até acontecer de um rei, que é um agente estatal, cunhar a moeda. Mas ele não podia obrigar os mercadores de outros povos a usar. Eles usavam por causa da reputação dessa moeda. Por causa do lastro que ela tinha. Aí eu acho que tem uma coisa interessante aqui. Uma crítica aos bitcoinheiros. O rei Croesus realmente tinha uma moeda maravilhosa. Assim como os bitcoinheiros têm uma moeda maravilhosa. Só que o rei Croesus achou que isso bastava. Agora eu sou o rei Croesus com a Crésida, a melhor moeda do mundo. Eu ganhei de qualquer um. Aí ele esqueceu que não basta ter um cofre de ouro na tua casa. Você tem que ter uma arma em casa. Veio o Império Aquemênida invadir a Lídia. O rei Croesus foi até o oráculo, e o oráculo disse, um grande império será destruído. Bom, eu sou o cara que tem a melhor moeda. É claro que o império que vai ser destruído vai ser os Aquemênidas. Meu amiguinho, é claro que você tem que ter ouro, mas quando você vai para o campo de batalha, o que vai contar não é o ouro, é o ferro. E resultado, o império que foi destruído foi a Lídia. Os Aquemênidas deram um couro na Lídia, tá ok? Porque eles tinham arma. Então fica o alerta para os bitcoinheiros. Né? Aí, claro, né, a ideia do Croesus foi maravilhosa, foi adotada pela cidade-estado grega, então surge o dracma. Depois, em Roma, os romanos desenvolvem ali o denário, os sestércios de cobre, então a Roma adota um sistema bimetálico, a prata para as transações maiores, o bronze para as transações menores. Mil maravilhas. Até que Roma começa a se expandir, começam as expansões militares romanas. Aí os romanos começam a ter gastos demasiados, gastos militares. O que eles fazem? Pega a moedinha aqui, ó. Fala que tem... O denário era famoso por ter acho que 4, alguma coisa gramas de prata. Não, pode colocar aqui o valor de face, mas dá uma clipadinha, corta um pedacinho. Sai tirar um pedacinho, né? É malandragem ali, ó. Malandragem. Lezinha de Gerson. Né? Porque o brasileiro usa a lei de Gerson, mas o Brasil é neto de Roma, né? Então já tinha essa pegada da lei de Gerson lá. E começaram a debase o denário.
Esse processo fica... Ele ainda é muito lento na República, apesar da República ter uma grande expansão militar, mas ele fica pior no Império. Porque no Império, o poder acumulado na mão do governo já era grande demais. Então ali eles começam a debase mesmo. O Otávio Augusto, o Diocleciano começam a ferrar com o valor da moeda. Mas ainda assim havia um lastro real, né? Ainda que havia essa clipagem que fala, né? Ainda havia um lastro, não era igual uma moeda fiduciária, igual hoje em dia. Quer fazer algum comentário? Sim, tem algumas coisas que eu concordo com o Cogos, mas eu vou também enfocar nas coisas que eu não concordo. Por exemplo, do Bitcoin não violar o teorema da regressão. Mas vamos dar um passo atrás antes de como surgiu o dinheiro. Vamos dar um passo bem atrás mesmo. Na sociedade, nós éramos caçadores e coletores. Então, dentro desse contexto de caçadores e coletores, a primeira invenção do capitalismo foi a poupança. Esses caçadores e coletores passaram a guardar carne, guardar trigo, guardar grãos. Então, a primeira invenção do capitalismo foi guardar esse capital, a poupança. Depois, essas tribos, né, tribos e nômades começaram a fazer trocas. Então, essa foi a segunda invenção do capitalismo, as trocas voluntárias. Então, o escambo mesmo, eu troco carne por trigo. Eu troco trigo por roupas. Eu não sei fazer vara de pescar ou redes, aí eu troco trigo, carne, roupas por isso. E aí, dentro desse contexto de escambo, surge um problema que é o da dupla coincidência de desejos. Eu tenho carne e eu quero trocar por trigo. Mas a pessoa que tem trigo, ela não quer carne, ela quer tecido. Então eu tenho que achar alguém que queira trocar carne por trigo. Então esse é um problema que surge nesse sistema de escambo, né? E aí surge a moeda. A moeda, como bem falou o Cogos, ela emerge naturalmente da sociedade. Segundo o professor Jesus Huerta de Soto, que é um grande austríaco, a moeda surge tal qual como o direito ou como a língua. A língua, a gente já tentou fazer línguas artificiais como o Esperanto, mas não dão certo, porque a língua é uma coisa que emerge na sociedade. Tanto é que, mesmo no Brasil, São Paulo fala de um jeito, o Nordeste fala de outro, o Rio Grande do Sul fala de outro, o Amazonas fala de outro, porque a língua ela emerge naturalmente na sociedade. E o direito também. E a moeda, ela não pode ser, como bem apontou Cogos, não é uma coisa que o Estado vai lá e ordena, ou é feito artificial como o Bitcoin. A moeda é uma coisa mais complexa. Ela emerge naturalmente da sociedade. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.